Shalom, Leiculan, shalom a todos. Hoje é dia 12 de julho do ano de 2025 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 16 de Tammuz. Estamos aqui mais uma vez no Compartilhando a Torá para os não-judeus, para os Bnei Noach, e a nossa missão, o nosso propósito é juntos fazermos uma reflexão na Parashá semanal da Torá. Essa semana nós estamos estudando a Parashá de Balak, uma Parashá, uma porção da Torá que nos traz muitas lições, muitos insights e muitas aplicações espirituais para as nossas vidas. Sempre lembrando que todo o nosso compartilhamento, toda a nossa exposição da Parashá, ela tem uma contextualização para os não-judeus. E nós bem sabemos que Hashem, de acordo com a Torá, nós aprendemos que os não-judeus, os Bnei Noach, os filhos de Noé, eles têm a missão de guardarem as 7 mitzvot, as 7 leis de Noach, que são não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Deus, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, praticarmos atos de bondade e não maltratarmos os animais. Então, de acordo com Maimônides, todo não-judeu, todo Bnei Noach que guarda essas 7 leis, ele tem uma parte no mundo vindouro e é chamado de um tzadik, um justo entre as nações. Então estamos muito focados e muito contentes em fazer parte de cumprir essa missão que Hashem nos designou, trazendo luz para a face da terra por meio do cumprimento das 7 leis Bnei Noach. O não-judeu, quando guarda, obedece, pratica esses 7 mandamentos, de fato, ele está cumprindo a sua missão aqui na face da terra. E a minha proposta, como de costume, desde quando eu entrei no monoteísmo com fundamentação judaica e orientação rabínica, durante a semana nós estudamos a porção da Torá, estudamos ali alguns capítulos da Torá e tiramos uma aplicação e trazemos em formato de vídeo, trazendo assim uma relevância da Torá para os nossos dias. Muito bem, queridos. Essa semana, então, nós estamos estudando a Parashá de Balak. Para quem vai estudá-la ou está estudando, a nossa Parashá, ela tem início no livro de Bamidbar, conhecido como livro de Números, capítulo 22, verso 2, e vamos até o capítulo 25, verso de número 9. Antes de nós adentrarmos aqui no nosso shiur, na nossa aula, com base na nossa Parashá, eu quero ler aqui 2 textos das escrituras hebraicas. O primeiro é Isaías, capítulo 51, verso de número 4. Isaías 51, verso 4, é um versículo da Bíblia que eu sempre procuro ler nos nossos shiur, porque eu vejo que Isaías 51:4 tem muita relação da Torá com todos os povos. Então assim escreveu o profeta Isaías: instruções vos darei, e a minha Torá será uma luz para todos os povos. Então repare que o profeta Isaías, ele está nos ensinando que a Torá, ela será uma luz, uma or para todos os povos. O outro texto está em Oséias, capítulo de número 6, verso 3. Se o profeta Isaías diz que a Torá será uma instrução para todos os povos, isso inclui os Bnei Noach, isso inclui os não-judeus que estão espalhados entre as nações. E o profeta Oséias, capítulo 6, verso 3, ele diz que nós devemos crescer no conhecimento. Está escrito em Oséias 6,3:
conheçamos e prossigamos em conhecer o eterno nosso Deus. Então, por esses textos, nós aprendemos que a Torá é instrução para todos os povos e a nossa missão como não-judeu, de fato, é guardarmos as 7 leis Ben Noach. E dentro das 7 leis, nós, sim, podemos aplicar Oséias 6:3, no sentido de conhecermos e prosseguirmos em conhecer a vontade de Hashem por meio das 7 leis Ben Noach. É por meio das 7 leis que um não-judeu ele serve a Deus, ele agrada a Deus, ele cumpre a sua missão na face da terra. Muito bem, queridos. Estamos estudando então a Parashá de Balaque e eu separei aqui algumas informações da nossa Parashá. Como eu disse, a Parashá ela começa em Bamidbar, livro de Números, capítulo 22, verso 2 e vai até o capítulo 25, verso de número 9. Quando nós estudamos a Torá e o contexto da nossa Parashá, a informação que nós temos é que o povo de Israel está nas fronteiras da terra prometida. Então a Torá, nessa Parashá, ela vai mostrar para nós uma forte resistência dos inimigos. Então nós estamos dentro desse contexto. O povo judeu, o povo de Israel, eles estão chegando em Eretz Israel, na terra de Israel, a terra prometida de Deus para Abraham, e eles estão ali muito próximo de conquistarem a terra. E a Torá, ela vai mostrar para nós uma resistência dos inimigos. Um ponto curioso que eu aprendi estudando essa Parashá é por que a Parashá ela recebe o nome de um homem que é inimigo do povo de Israel, Balaque. Olha que curioso. Nós temos essa reflexão. A Parashá que nós estamos estudando, a porção da Torá que começa no livro de Números, Bamidbar, capítulo 22, traz para nós o nome de um personagem que é inimigo de Israel, Balaque. Então por quê? Pergunta o Romash. Vem a Torá e dá o nome de um homem, Balaque, sendo que este era inimigo de Israel. Então nós temos aqui algumas respostas para trazermos mediante a esse questionamento. Então por que a Torá vem e coloca o nome de um perverso chamado Balaque no nome da porção? Por que a Torá ela coloca o nome de um perverso em destaque nessa Parashá? Então nós temos aqui algumas respostas. Primeiro, para mostrar que o mal só existe para ser transformado. Olha que interessante. Uma das lições que nós aprendemos, de fato, Balaque era um perverso, Balaque era o inimigo número 1 do povo judeu. Então vem a Torá e dá o nome da Parashá de Balaque, o nome do inimigo de Israel. E uma das lições que nós aprendemos com os grandes estudiosos da Torá, isso foi colocado para nos ensinar que o mal ele pode ser transformado. Olha que interessante. Em Provérbios, Mishlei, capítulo 16, verso 4, está escrito: o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia mau. Então, uma das lições que nós aprendemos é que o nome da Parashá é Balaque, nome de um homem perverso, nome de um homem que era inimigo número 1 do povo judeu. E a lição que nós aprendemos é que Hashem, ele permitiu isso acontecer para nos ensinar que o mal pode ser transformado. Número 2, para mostrar que na era messiânica as nações serão transformadas
e buscarão o Deus de Israel. Olha que lição maravilhosa que nós aprendemos nessa paraxá. O nome da paraxá, Balaque. Balaque, inimigo de Israel, um homem perverso, que não gostava do povo judeu. E mesmo assim, nós abrimos a Torá em Bamidbar, capítulo 22, número 22, e aprendemos que a Torá dá um nome para essa porção de Balaque. A primeira lição que nós aprendemos, repito, é que nós devemos acreditar que no final o mal será transformado em bem. Como diz o emissário José Marmol, o mal ele tem prazo de validade. Nós aprendemos muito isso no nosso dia a dia. Segundo, para mostrar que na era de Mashiach, na era do Messias, todas as nações serão transformadas. É a lição que nós aprendemos. As nações serão transformadas e buscarão o Deus de Israel. Será que dá para nós fundamentarmos isso com textos nas Escrituras, no Tanar? Sim, lógico, dá para nós fundamentarmos isso. Mas, emissário Emerson, você está dizendo então que nós podemos aprender na paraxá de Balaque que o mal será transformado? Até porque o Balaão, o Bilã, ele tentou amaldiçoar o povo de Israel, mas o mal foi revertido em bem. Hashem colocou outras palavras nos lábios dele. Então a lição que nós aprendemos é que o mal será transformado. Outra lição que nós aprendemos é que na era messiânica, na era de Mashiach, as nações, os países serão transformados. Zacarias capítulo 8, verso 23. Nós vamos ver as nações apoiando Israel. Hoje, aliás, em toda a história, nós percebemos uma perseguição em cima do povo judeu. São perseguições, pessoas criticando Israel, porque Israel é isso, porque Israel é aquilo. Então, esse antissemismo, nós aprendemos durante a história que as perseguições, as críticas, é algo notório no meio do povo judeu, contra o povo judeu. Porém, a lição que nós aprendemos é que na era do Mashiach, na era messiânica, as nações serão transformadas e buscarão o Deus de Israel. Então, Zacarias 8, 23 fala que os países, que as nações, elas apoiarão Israel. Vamos ler o texto. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Zacarias 8, 23. Então nós aprendemos pelas Escrituras, pelo Tanar, que no futuro as nações apoiarão Israel. Isto é, o mal será transformado em bem. Isaías capítulo 2, verso 3. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a Torá, e de Jerusalém, a palavra do Eterno. Veja, Isaías 2:3 está dizendo que ocorrerá uma transformação das nações. As nações subirão à casa do Senhor, lá no Beit Hamikdash, porque na era do Mashiach, na era do Messias, o templo vai ser reconstruído. Então está escrito, o profeta Isaías está falando que as nações irão até Jerusalém para aprender a Torá,
para se aconselhar com os grandes sábios da Torá. É uma profecia. E isso mostra para nós qual verdade, queridos? O que está claro para nós aqui? O que eu aprendo aqui? É muito explícito que as nações serão transformadas. Deus mudou as palavras de Bilã contra o povo de Israel. A Paraxá recebe o nome de um perverso, Balaque, que era inimigo número 1 de Israel. E nós aprendemos pelos comentários judaicos que a Torá coloca ali o nome de um perverso, Balaque, para nos ensinar que o mal será transformado. Nós aprendemos que as nações vão apoiar Israel no futuro, Zacarias 8:23. Isaías 2:3 diz que as nações vão até Jerusalém para aprender a Torá. A Torá, que significa instrução de Hashem. Então, olha que interessante. Temos essa grande lição. E qual que é a aplicação para nós? Nós devemos acreditar nas mudanças. Nós devemos acreditar num futuro glorioso. Nós devemos acreditar que Mashiach já está nas portas. Nós devemos acreditar nas profecias da Torá, do Tanar, que virá um período chamado de Era Messiânica. Essa semana eu fiz uma reflexão e eu achei pertinente trazer aqui para os amados. Que nós devemos servir a Hashem com inspiração e com motivação. Se você prestar atenção nessa paraxá, Hashem, o Eterno, ele vai trazer um spoiler de como será o futuro messiânico. Exatamente. Quando nós estudamos o livro de Números, Bamidbar, capítulo 22 até o capítulo 25, nós sentimos um gostinho do que vai acontecer na era de Mashiach. Isso é muito claro para nós. Então surge uma pergunta. Será que nós devemos servir a Hashem? Será que nós devemos servir a Deus por interesses? Evidente que não. Nós bem sabemos que a base para servir ao Criador, a base para servirmos ao Eterno, é a nossa conduta incondicional. Nós amamos Hashem. Porém, podemos afirmar com toda certeza que quando temos uma motivação, um propósito, um alvo, uma inspiração, o nosso serviço a Deus, o nosso serviço a Hashem, ele sai com uma melhor qualidade. Não tenhamos dúvida. Então Hashem, ele compartilha os sonhos dele para o futuro. Hashem revela nessa porção da Torá, Hashem revela nessa porção das Escrituras como será a era messiânica. Hashem, ele permite nós visualizarmos esses detalhes nessa paraxá. E nós devemos ficar motivados, inspirados por esse período glorioso e focarmos no nosso trabalho a Hashem. Na verdade, queridos, uma das lições que nós estamos nos deparando aqui é que mudanças vão ocorrer, tanto no meio do povo judeu, como nas nações. Haverá uma transformação do mal para o bem. As nações buscarão instruções em Jerusalém, como escreveu Isaías capítulo 2. Na verdade, todos têm dentro de si uma centelha divina. E essa centelha divina, ela precisa ser transformada numa labareda, numa grande fogueira, para nós termos o desejo pelas coisas de Hashem, pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais. E quando nós falamos de transformação, mediante aos textos da Torá, mediante aos textos
do Tanar, já que o mundo vai ser transformado lá no futuro, por que não dizer que nós, no nosso dia a dia, nós também devemos ser transformados, mudados, moldados pelas 7 leis Benenoah, em resumo, pela palavra do Eterno. Como começa a nossa paraxá? Números capítulo 22, verso 2. Balaque, filho de Tispor, viu tudo o que Israel fizera aos Emoritas, amorreus. Bamidbar